Hello, my dear friend. I am Leonardo Leite, and I would like to welcome you to this wonderful training experience. É isso mesmo. Eu sou Leonardo Leite e eu gostaria de dar as boas-vindas a você neste treinamento que eu criei com tanto carinho. E eu quero explicar algumas coisas para você antes da gente começar essa jornada rumo à fluência em inglês. Este treinamento que eu vou fazer com você, que você está prestes a começar comigo, ele vai te levar pelos primeiros passos para a fluência em inglês. Este treinamento é para você que está interessado, primeiramente, em conseguir entender o que as pessoas falam em inglês e conseguir se comunicar com uma certa fluência, sem muito estresse, sem dar branco, sem travar, conseguindo fazer frases, conseguindo construir frases, independente do tanto que você já estudou até hoje. E é por isso que nesta primeira aula eu vou mostrar para você coisas muito básicas que provavelmente você já viu, já lhe foi apresentado por um professor de inglês, num curso que você tenha feito, são coisas bem básicas mesmo. Digamos que você já sabe bastante o básico. Fique comigo. Você vai entender por que esses pontinhos básicos que eu vou ensinando para você ao longo deste curto treinamento que nós vamos fazer, como que vai ser importante para você, a partir de agora, treinar inglês de verdade, no matter what level you're in. Não importando em que nível de inglês você esteja. Você vai entender. Alright? Portanto, fique comigo. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque às vezes, mas eu não estou entendendo, eu já sei o básico e tudo mais. Sim. Porém, o que eu vou ensinar para você com esses pontinhos básicos é preparar. Ao final deste treinamento, você estará apto a treinar apenas os ouvidos e a sua boca. It's gonna be really, really interesting. Confia em mim. Então é o seguinte, se você é zero bala, está iniciando agora, ótimo, você vai se divertir muito. Se você já aprendeu algumas coisas, a parte básica do inglês, já teve aula de inglês, já treinou, mas ainda assim tem dificuldade de conseguir construir frases, entender rapidamente o que um nativo fala em inglês, você vai gostar muito dessa parte, porque você vai acabar revisando, entendendo como que você pode aplicar dentro de um treinamento que eu vou ensinar para você agora. Alright? Are you ready? Good. So let's do this. Muito bem. Are you ready? Good. Nessa primeira aula que eu planejei para você, a gente vai falar sobre subject pronouns. Alright? Eu não vou entrar em detalhes aqui o que é subject pronouns, porque você vai entender durante esta aula. Assista essa aula, alright? Baixe os exercícios, faça os exercícios e continue comigo. Ao final desta aula eu vou voltar aqui para poder dar algumas instruções pós-aula. Alright? Eu espero que você goste. Here we go. Uma das primeiras coisas que devemos aprender quando estamos estudando uma nova língua são os pronomes. Como dizer eu, você, ela, ele. É fundamental para se construir orações, tanto quando se fala, também quando se escreve. So, your first step, seu primeiro passo, será aprender os pronomes em inglês. Are you ready? Preparado? Preparada? Good. Então, vamos ver agora uma lista dos subject pronouns, os pronomes pessoais, com seus equivalentes em português. Vamos lá. Personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Então agora repita comigo. I, you, he, she, it, we, you, they.
Alright, great. Deixa eu falar um pouquinho sobre esses pronomes aqui rapidamente. Bom, a tradução já tá aí. I, eu, you, você ou tu, no caso do nosso português, right? He, she, ele, ela. It é muito interessante. Muitos professores aqui no Brasil ensinam que it é para animais ou objetos inanimados. Eu discordo. It é para a gente usar quando o sujeito for oculto. Então, por exemplo, quando você quer dizer está chovendo, em inglês é necessário que nós utilizamos qualquer um desses pronomes ou o nome da pessoa antes da oração. Então, se você quer dizer está chovendo, o que você vai usar? I? You? Não, você coloca, pega e fala it's raining. Então, é muito parecido quando a gente quer dizer alguma coisa em português que não tem sujeito. Por exemplo, é caro. It's expensive. É legal. It's nice. E por aí vai. Ok? O you pode ser tanto no plural, você, ou desculpa, no singular, você, quanto também no plural, vocês, vós. And they pode ser tanto para masculino ou feminino, eles ou elas. Ok? Great. Very interesting, isn't it? Well, it's very basic, very simple, very easy, however, very important. Você não sabia direito, você não tinha muita ideia com relação a esse it. Não é verdade? Fala a verdade. A gente sempre acha, e porque a gente foi tão bombardeado com gramática certinho, que a gente acha que it é para coisas inanimadas. E é aqui a primeira dica que eu quero te dar. Por mais que pareça que eu esteja ensinando para você um ponto gramatical muito importante e tudo, gramática atrapalha. E quanto mais você pensa em regras gramaticais, menos fluência você consegue atingir. This is true. Por isso que eu peço, fique aqui comigo, você vai entender o processo e você vai perceber por que eu estou ensinando esses pontinhos para você que não sabe nada ou para você que já esqueceu algumas coisinhas aí, right? Bom, tá gostando? Tá indo? Beleza, ainda falta uma parte desta aula. Porque agora eu coloquei esse ponto nesses últimos 6 minutos, eu falei sobre os subject pronouns, mas agora nós vamos já direto para o verbo e nós vamos conseguir juntar os subject pronouns com os verbs in the present simple. Alright? Continue aqui comigo. Vamos aprender os verbos. Let's do it! Bom, agora que você já aprendeu bem os pronomes, nós vamos às palavras tão importantes quanto os pronomes na formação das orações, certo? Os verbos. Então, os verbos em inglês aparecem após o sujeito, igual o português. Ok? Então, por exemplo, quando você diz eu como, tu comes, ele come, certo? A diferença e a grande notícia, a boa notícia, é que em inglês praticamente não há conjugação. Você usa o verbo do mesmo jeito com todas as pessoas. Dê uma olhada aqui com comer em português. Você tem eu como, tu comes, ou você come, ele come, ela come, nós comemos, vós comeis, ou então vocês comem, eles ou elas comem. Observe que há uma mudança no verbo para cada pessoa que você usa. Então isso vai seguir praticamente com todos os verbos em português. But in English, my friend, is much easier. É muito mais fácil. O verbo no presente ele não se altera, a não ser na terceira pessoa. Dê uma olhada neste exemplo aqui com o verbo to eat. Comer, eat. Right? So, you can repeat after me. Você pode repetir depois de mim se você quiser treinar a pronúncia. Alright? I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, and they eat. Observe que praticamente não houve mudança, a não ser
nessas três pessoas aqui, ó. He eats, she eats and it eats. Que é simplesmente a terceira pessoa do singular. Então, diferentemente do português, que você deve decorar como que você fala cada verbo em cada pessoa, no presente, em português, é só você colocar o S. E em algumas situações, o ES, que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Alright? So we've got there, I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, and they eat. It's very, very easy, isn't it? Very, very easy. Well, bom, quando é que nós usamos isso? Very simple. Por isso que chama simple present. É para expressar uma ação habitual, como eu como. Alright? I eat, you eat. É uma ação habitual. Ou também algo que é uma verdade para o momento. For example, I study English. Tanto é uma ação habitual quanto uma verdade para o momento. Right? Or, for example, I like bananas. Ou um fato ou uma verdade universal. No meu caso, é uma verdade universal. I like bananas. Right? Então, o uso do simple present é simplesmente para a gente conseguir expressar essas três situações. Ação habitual, uma verdade para o momento, ou um fato, uma verdade universal. Bom, dê uma olhada agora nessa lista de verbos aqui. Eu coloquei para você e também você pode baixar essa lista de verbos logo aí embaixo. Observe que tem aí to eat, to drink, to work, to go, to talk. É assim que você vai encontrar no dicionário. Esta é a forma infinitiva do verbo. Por isso que eu coloquei aí a tradução. To eat é comer. Não é como, nem come. É comer. Right? Bom, só que quando nós utilizamos os pronomes que nós aprendemos naquele primeiro vídeo, você tira o to. Então vamos dar uma olhada neste verbinho aqui, to work. Como que ele fica? I work. You work. He works. She works. It works. We work. You work. And we work. Observe que eu coloquei em it works, funciona, porque na verdade, algo que não seja uma pessoa, quando você usa o verbo work, não é trabalhar. Você pode até falar que a máquina trabalha e tudo mais, mas geralmente é no sentido de funcionar. Então, por exemplo, the printer, a impressora, the printer works. Ela funciona. Okay? É muito comum a gente falar it works para funciona, por isso que eu coloquei funciona. Okay? It really works. All right, great. So again, one more time. I work. He works. She works. It works. We work. You work. And we work. All right. Agora, eu também coloquei um exemplo aqui do verbo to go. Right? Verbo to go. E no caso do go, tem uma diferença no he, she and it. Isso é só para você lembrar, tá? Você não precisa ficar se preocupando com isso. Só estou te passando essa informação. Não é algo que você tem que decorar, nem nada. Alright? So here we go. I go. He goes. She goes. It goes. Preste atenção que a terminação parece com som de Z. He goes, she goes, it goes. We go. You go. They go. Existe até, vou abrir um parênteses aqui, quando você pega you go, os americanos ou os nativos da língua inglesa fazem muito trocadilho com o nome Hugo. Sabe o nome Hugo? Em inglês a gente fala you go. Então existe a gente sempre faz essa piadinha. You go. No, you go. No, you go. No, you go. Ok? Com o nome Hugo. It's very funny. Ok? So one more time. I go.
He goes. She goes. It goes. We go. You go. They go. All right. Então tá aí, ó. Em caso em que os verbos terminam com S, CH, SH, O ou Z, deve-se acrescentar o ES. For example, he kisses. He watches. He fishes. She goes and it buzzes. Esse verbo aí, to buzz, geralmente o seu alarm clock, aquele relógio de alarme, it buzzes. Zumbi. Achei esquisito isso, mas resolvi colocar assim mesmo. All right, good. So let's move on. Agora um exercício, e você vai fazer esse exercício junto comigo. Nós já sabemos do verbo to write. Então agora eu vou falar em português e você me fala em inglês. Alright? Here we go. Eu escrevo. Very good. I write. Você escreve. Good. You write. Ele escreve. Good. He writes. Ela escreve. She writes. Very good. A máquina escreve. It writes. All right. Nós escrevemos. We write. Vocês escrevem. You write. Elas escrevem. They write. Okay, great. So one more time. I write. You write. He writes. She writes. It writes. We write. You write. They write. Ok, great. Agora é o seguinte, você vai descobrir aí, você vai se virar para descobrir como é que é dirigir em inglês, comprar, abrir, levantar da cama, ok? Não é acordar não, ok? Levantar e estudar. Você vai ter que descobrir esses verbos aí, ok? E assim que você descobrir cada verbo, eu quero ver se você é capaz de conjugá-los com essas pessoas, com os pronouns que você já conhece. Então, por exemplo, como é que vai ser eu dirijo? I, blá, blá, blá. Você dirige? You, blá, blá, blá. Bom, acho que você já percebeu que eu não estou aqui de brincadeira. Yes, my friend, you are going to learn a lot in this training. Você vai aprender muita coisa. O conteúdo é denso e eu não vou ficar aqui de enrolação. Vou passar a informação que você precisa para, de uma vez por todas, você começar com o pé direito e não parar mais no seu treinamento para aquisição de fluência em inglês. Muito bem, nesta terceira parte desta aula, nós vamos aprender o complemento de uma frase, ou seja, você já aprendeu como que usa o subject pronouns, como é que a gente substitui o nome das pessoas pelos pronomes, right? Alguns verbos úteis. Não se esqueça de baixar esta lista de verbos que você acabou de ver aqui embaixo, alright? E agora nós vamos passar para a terceira parte, que é onde você vai aprender alguns advérbios, algumas palavras complementares, para você conseguir construir uma frase sempre que quiser, in the present simple. Are you ready, my friend? Então é o seguinte, respira fundo and let's do this! Até então, nós aprendemos os pronomes pessoais, aqueles que substituem o sujeito, e verbos no simple present. Então, a gente consegue falar I work, he lives, we study, mas ainda é muito limitado. O próximo passo é aprender a acrescentar palavras que vão permitir formular frases que expressam informações mais completas. Aí sim nós estaremos entrando
na área criativa da linguagem. Nós vamos ter ferramentas, poucas ferramentas, pouco vocabulário, que já vai nos permitir a conseguir formular frases. E eu coloquei que frases é o início de tudo, porque realmente você só consegue se expressar em inglês se você conseguir formular uma frase. De nada adianta você aprender uma palavra avulsa. Neste passo eu vou ensinar para você, vou mostrar para você várias palavras avulsas. Entretanto, elas vão ser usadas com o que vai vir dentro deste mesmo passo. Ok? Great. Então é o seguinte, para a gente completar, para a gente deixar uma informação mais completa, junto com um sujeito, um verbo, é muito comum a gente utilizar adverbs of place, advérbios de lugar. E um dos lugares mais comuns que a gente usa quando a gente está falando, tanto português quanto inglês, são 3 lugares principais que a gente usa no dia a dia, que é at home, at work and at school. Em casa, no trabalho, na escola. Certo? São 3 lugares que com certeza fazem parte do nosso dia a dia. E o mais interessante é que existem algumas prepositions, as famigeradas prepositions, certo? E é o seguinte, e nós vamos aqui aprender essas prepositions que a gente usa para lugares. Essas prepositions não tem como a gente decorar, certo? Então vai ser com o tempo, a gente vai vendo, a gente vai sentindo qual que deve ser usada. Mas eu posso te dar logo as básicas. Para home, work and school, a gente vai sempre usar at. E muitas vezes, home não precisa nem de preposition. Por exemplo, estou em casa. I'm home. Você não precisa falar I am at home. Você vai falar I'm home. Go home. Olha que legal. E para os demais lugares, a gente usa in e da seguinte forma, in a or in the. Então, for example, in a restaurant. É indefinido, é qualquer restaurante, não importa qual, não sabemos direito qual, não importa. In a restaurant. Então, por exemplo, alguém me liga e eu respondo, oh, hi. E a pessoa pergunta, hey, where are you? E eu respondo, oh, I'm in a restaurant. Eu não estou dizendo para ele que restaurante que é, eu simplesmente estou num restaurante. Quando eu pego e falo, I'm in the restaurant, eu estou assumindo que a pessoa para a qual eu estou dizendo sabe que restaurante que é. Ou seja, eu estou definindo. Então, imagine que a pessoa com a qual eu estou falando sabe que talvez eu tenha um restaurante, alguma coisa assim, e eu posso dizer, eu estou num restaurante. Ou então, eu estou num restaurante que a gente combinou, lembra? So, I'm in the restaurant. E a pessoa que está ouvindo já sabe que restaurant é este. A mesma coisa que in a hotel, in the hotel, ok? In the mall, in the gas station or in the gas station. Uma dica, tente sempre usar o in. Com o tempo você vai perceber que ainda assim a gente pode variar as prepositions. Por enquanto a gente vai ficar com at e in. Existe a preposition on também, só que a gente vai aprender um pouco mais para frente. Por enquanto, honestamente, você não precisa de conhecer nenhuma mais além dessas duas. At and in. E para a gente completar agora a nossa bagagem, para poder fazer, completar as nossas sentenças, eu vou passar aqui para você uma lista de vários lugares comuns que é interessante conhecer. Uma dica. São vários lugares, tá? Eu vou mostrar para você vários lugares com fotos. Eu não vou dar a tradução. Preste bem atenção na minha pronúncia e não se preocupe em decorar essas palavras. Alright? So here we go. House, school, college, university, building, office, store, shop, hospital, drugstore, police station, bookstore, library, hotel, hostel, mall,
supermarket, bakery, gas station, bus stop, airport, post office, phone booth. Lembre-se que esse exercício não é para você ficar memorizando esse vocabulário. Você aprendeu simplesmente algumas palavras, alguns advérbios de lugar, umas palavras que significam lugares que você pode juntar com os verbos que você aprendeu anteriormente. Alright? Lembre-se que aqui embaixo na tela você tem um lugar para você deixar o seu comentário, deixar perguntas. Eu estou aqui para poder responder qualquer questionamento que você vier a ter. Alright? And let's keep on training. Here we go. Até a primeira parte deste passo, você descobriu que com advérbio, com o sujeito, o verbo e o advérbio de lugar, você consegue já fazer uma frase. Right? For example, I work at school or I study at school. Right? Só que agora, nesta parte, nesta última parte do passo 2, eu vou passar para vocês mais algumas ferramentas que vão fazer com que você entenda e consiga formular, falar uma frase completa, com informações importantes. E esta parte que eu vou ensinar para vocês chama-se Adverbs of Time, que é simplesmente um complemento de tempo à frase que você formulou até então. Muito bem, os adverbs of time mais comuns que nós usamos são esse, morning, afternoon and evening. Mais uma vez, lembre-se da preposition, ok? E nesses três advérbios, tanto morning, afternoon and evening, nós utilizamos in. É bem fácil, ok? In the morning, in the afternoon, in the evening. In the morning, de manhã, in the afternoon, de tarde, in the evening, à noite, and at night também é à noite. Para efeito do nosso aprendizado aqui, encare que in the evening é de noite, mas um pouco antes do at night. Ok? For example, we study English in the evening. Nós estudamos inglês in the evening, à noite. And we go to bed at night. Nós vamos dormir at night. Ok? Então imagine essa proporção aí. Good. So one more time. Repeat after me. In the morning. Good. In the afternoon. Good. In the evening. All right. At night. Então agora nós já temos alguns advérbios que nós podemos juntar com tudo aquilo que a gente tem aprendido. For example, I work in the morning, or I work at school in the morning, I go to school in the morning, and so on. Ok? Vamos aprender mais alguns adverbs of time antes da gente juntar tudo? Vamos lá. Every day. Repeat. Every day. Todo dia. Every week. Every week. Toda semana. Every month. Every month. Todo mês. Every year. Every year. Todo ano. Ok. Tomorrow. Tomorrow. Esse você já sabe, right? Amanhã. Yesterday. Yesterday. Ontem. Very good. One more. Every other day. Every other day. Esse every other day eu adoro, porque é bem diferente do português e dá para ter uma ideia para nós que estamos começando agora
perceber o quão diferente o inglês pode ser do português, ok? Quando nós falamos dia sim, dia não, geralmente a gente tem a tendência de achar que em inglês seria day yes, day no, né? Mas não é, ok? It's every other day. Dia sim, dia não. Every other day. Now. Now. Later. Later. Mais tarde. On weekdays. On weekdays. Nos dias úteis. On weekdays. Nos dias úteis. On weekends. On weekends. Nos fins de semana. All right. So now é o seguinte. Qual é a sugestão que eu vou dar para você? Que agora você já conhece bastante advérbios, tanto de lugar quanto de tempo. Então, ao aprender cada um desses, experimente trabalhar com a frase inteira. For example, every day. You can start saying, I work every day. I work at home every day. I sleep on weekends. Pode brincar tanto com frases sérias e verdadeiras quanto engraçadas também. Alright? Good. Vamos agora adicionar a esses adverbs of time mais um muito comum. Antes da gente continuar, observe que every day, every week, every month, every year, tomorrow, yesterday, every other day, now and later não precisa de preposition. Okay? So you can, for example, say, I speak English every day. I speak English every other day. I speak English every month. Okay? I study every day. E assim por diante. Eu não vou aqui usar frases nem com tomorrow, yesterday and now, porque aí a gente vai ter que mudar o tempo verbal e é só você esperar mais uns passos que a gente chega lá. Alright? Good. Então agora vamos praticar um outro vocabulário muito importante também quando a gente está começando. Days of the week. Ok? E observe que nós vamos começar com domingo. Então você já sabe que o primeiro dia que eu vou apresentar aqui para você é domingo. Portanto, eu não preciso mais traduzir o resto, ok? Você mesmo já vai saber qual é o dia. Então, repeat after me. Sunday, Sunday. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday. Thursday, Thursday. Friday, Friday. And Saturday, Saturday. Ok. Prestem bem atenção que a pronúncia desses dias às vezes pode nos confundir quando nós estamos começando. Alright? Sunday and Monday, that's not much of a problem. Não é muito problema. However, entretanto, Tuesday and Thursday, a gente costuma confundir. Então preste bem atenção na terça-feira. Tuesday. Eu geralmente falo para os meus alunos lembrar do number 2, porque na prática para nós Tuesday é o segundo dia da semana, certo? Normalmente na prática a gente começa com segunda, apesar do primeiro dia da semana ser Sunday, right? Então é só você lembrar, uma brincadeira que eu faço para você lembrar que Tuesday é o day number Tuesday. Wednesday, preste atenção na pronúncia de Wednesday, que a gente não pronuncia o D, a gente vê o D ali, mas ele não é pronunciado. Olha só, Wednesday. E o outro dia que a gente faz confusão é Thursday. Thursday. Normalmente é porque a gente fica muito ligado na escrita. E aí a gente acaba confundindo, que se você escrever, os dois começam com T. Right? Ok? Então, lembre-se.
Quinta-feira, Thursday. Alright, one more time. Dessa vez rápido, hein? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Alright! Great, guys! Very, very nice. Very nice. So now we can make sentences, right? So let's practice. Let's do a little practice here. Here is an example. I work every day. O que isso significa? I work every day. He opens the store on weekends. He opens the store on weekends. They eat in the kitchen at night. They eat in the kitchen at night. Muito bem, o que significa essas três frases? Good. I work every day. He opens the store on weekends. They eat in the kitchen at night. Great. Agora é a sua vez. Now it's your turn. O que você vai fazer agora é o seguinte. Eu vou colocar aqui algumas palavras, umas frases bem facinhas. E você vai colocar essas frases in English. Como vegetais todos os dias. Você fala inglês bem. Ele vende carros. Ela trabalha de manhã. Nós dormimos cedo nos dias de semana. Lembre-se que nos dias de semana, vou dar essa dica, nos dias de semana são os dias úteis, ok? Vocês estudam inglês à noite. And eles precisam de dinheiro. Observe que todas essas frases só possuem um verbo, então não será dificuldade para você. Caso você tenha dificuldade, basta consultar aquela lista de verbos que eu disponibilizei para você. Alright? Good, guys. Preste bem atenção, my friend. Até então, eu estou te dando os passos básicos. Confie em mim. Vá deixando esses passos bem perfeitos na sua prática, que daqui a pouco você vai praticar os ouvidos e você vai ficar impressionado ou impressionada de como seus ouvidos vão identificar as frases que nós estamos treinando. Alright, now it's your turn, my friend. Agora é a sua vez de formar estas frases. Alright? Bom, se você tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários, eu vou poder responder para você. E mais, a resposta de todos os exercícios que você teve durante esta aula, eu vou abrir a segunda aula com essas respostas, rapidamente. Alright? Ainda assim, se você quiser discutir as respostas aqui embaixo com o pessoal, no problem. Me diga aqui o que você está achando desta aula, deste treinamento. Remember, nós teremos mais 3 aulas como essa. Por isso que eu estou te dizendo, confia em mim, que você vai perceber como que esses pontos básicos, por mais inglês que você saiba, vai te ajudar muito no seu treinamento de conseguir entender e conseguir falar. Eu vou dar uma palhinha rapidinho, é muito simples. O treinamento é físico, o treinamento é de escutar e responder, escutar e responder, escuta, responde, vai e volta sobre o mesmo tópico. That's what matters, my friend. Então é o seguinte, e não importa se você se acha com talento ou se não acha com talento para idiomas, não existe talento para idiomas, existe sim treinamento, repetição e um período passando por isso. Faz sentido para você? Bom, se está fazendo sentido para você, algumas coisas muito importantes. Observe o seu e-mail, porque as próximas 3 aulas deste treinamento eu vou mandar no seu e-mail, alright? Então certifique-se de que você coloca o meu e-mail, que é leo@agoraeufalo.com, como um contato seu. Me coloque aí como um contato seu no seu Gmail, no seu programa de e-mail aí, para que o próximo vídeo, a próxima aula não caia na sua caixa de spam, alright? Então certifique-se disso, ok? Bom, nas próximas aulas nós ainda vamos aprender alguns outros tempos verbais, alguns vocabulários muito interessantes
e uma técnica de treinamento de listening and responding que você vai adorar. Alright? Bom, espero ver você aqui nos comentários. Vou adorar bater papo com você aqui nos comentários. And I'll see you on the next video, my friend. Take care. Bye bye.